Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Pessoal, primeiramente, feliz ano novo, feliz 2026, que seja um ano incrível, maravilhoso para todos nós. E eu estou aqui com tudo, vou trazer muitos conteúdos, que eu sei que muita gente está indo para o terceiro ano na UNLP, tem muitas dúvidas, e aqui estou. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui para vocês. Vocês já devem ter observado, eu estou com um microfonezinho que é para evitar ruídos, barulho de vento, essas coisas. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser sobre a final de semiologia. Muita gente vai me perguntar, porque eu rendi agora, em dezembro, foi dia 16 de dezembro, eu rendi um dia antes de vir para o Brasil. E vim falar aqui um pouquinho sobre ela, como eu me preparei, quais foram os assuntos, qual foi minha nota, tudo, tá certo? Então bora lá. Bom, claro que o iPad tá aqui comigo, porque tá tudo anotado, senão vou esquecer. Algumas coisas não é normal, né? A gente vai esquecendo tudinho, então tá tudo aqui, a minha colinha preferida, para dar todos os detalhes para vocês. Rendi a final de semiologia dia 16 de dezembro de 2025. Foi assim que eu terminei a cursada, tá? Fiz o parcial dia 29 de novembro, que foi a primeira data do último parcial. Eu sou de semiologia C, tá? Todo ano a cátedra vai mudando. Esse ano, 2025, foram as cátedras D e C. A C tinham provas presenciais, eram 3 provas, aula toda semana, tá? Aula prática, e a aula teórica de 15 em 15 dias. Vale ressaltar que eu conheço comissão que infelizmente não teve aula toda semana. Então teve aula de 15 em 15 dias, aula prática, e aula teórica de 15 em 15 dias. Porém, a minha comissão, que foi a comissão com o Dr. Rollier, as aulas eram toda semana, aula prática, no Hospital San Martín. Foi um professor que eu amei demais as aulas, sempre fazia com que a gente participasse, levava a gente para o paciente, a gente fazia anamneses, tinha um contato direto com o paciente. Ele é clínico geral, então isso facilitou muito porque a gente viu de tudo, desde coração, a problema respiratório, a problema de diabetes, tudo, há um trauma, pneumonia, pneumotórax, enfim, a gente viu de tudo na emergência de São Martim. Então isso foi um ponto muito positivo, tá? Mas ele só dá aula na cátedra C, tá certo? Ano que vem, na verdade esse ano, né, estamos em 2026, vão abrir, eu acho que é a cátedra A e F. Então sobre essas duas eu não tenho como falar sobre. Então eu vou falar aqui da cátedra C de semiologia. É uma matéria do terceiro ano, foi a matéria que eu mais amei estudar no terceiro ano. Muita gente ama patologia. É uma matéria linda, incrível, mas Karina, eu amei sêmio. Como eu já disse, né? Já cursei toda semana, ia para cursar lá no Hospital San Martín. Terminei a cursada, meu último parcial foi dia 29 de novembro. Passei na primeira fecha e aí a gente que passou nessa fecha podia fazer, no caso, a mesa de final, que foi a mesa... Tinham 2 mesas de finais em dezembro. A mesa do dia 1, ou era dia 2 de dezembro, e a mesa do dia 16. A gente, como fez o último parcial, que foi dia 29 de novembro, não estaríamos habilitados para fazer a primeira mesa de dezembro, que era dia 2, dia 1. Então, a mesa que estava sim ou sim para mim habilitada já era do dia 16. E foi para essa que eu me organizei. Ah, Karina, você passou então, no caso, os 16, 17 dias estudando só para semiologia? Não, não foi bem assim. Por quê? Infelizmente eu não aprovei na primeira fecha de microbiologia, tampouco na segunda fecha. Infelizmente eu fui para a última fecha de microbiologia, a terceira fecha. E essa fecha foi justamente no dia 9 de dezembro. Então, se você observar, eu tive do dia 9, aliás, não vou mentir, eu estudei, na verdade, a partir do dia 10 de dezembro, e a prova já era dia 16. Então, se você fizer as continhas, somar direitinho, eu tive 5 dias para estudar para essa prova. Era uma final. E assim foi feito. No dia 9, eu fiz a prova de micro, aprovei, graças a Deus, e a partir do dia 10, eu nem sabia do resultado ainda de micro, mas eu queria sim ou sim me livrar dessa final de sêmio, porque eu gostava da matéria, eu já queria vir com uma final já aprovada para a equipe do Brasil. Então foi isso que eu fiz. Como eu estudei, aí vamos lá. Gente, é uma coisa de suma importância. Não tem como você fazer uma prova de final sem olhar os testemunhos no grupo do Facebook. E por incrível que pareça, Karina, eu só estudei por esses testemunhos. O que é isso, Karina? O que são esses testemunhos? É literalmente o povo contando a sua experiência na prova. Inclusive nem coloquei a minha lá, mas eu vou colocar, porque isso ajuda muito, muito, muito.
E foi isso que eu fiz. No dia 10 de manhã, separei a manhã toda para organizar os testemunhos. Um amigo meu também me mandou um PDF com tudo já separado, e assim eu fiz. Ia vendo cada testemunho do pessoal, ia vendo quais eram os assuntos que mais cobravam, como eles explicavam, e aí eu fui estudar em cima disso. Karina, você não acha isso arriscado? Bom, depende, porque eu estava com a cursada muito em dia, eu tinha acabado de cursar semiologia, então muitas coisas já estavam ok. Os assuntos da última prova, né, que é do terceiro parcial, eu já tinha visto muito bem, já estava ok. Então eu precisava repassar os assuntos do primeiro e do segundo. No primeiro parcial, eu acho que não caíam muitos assuntos importantes, do segundo sim. Então foi isso que eu fiz, sim ou sim. Assuntos que eu vi que cai disparado. Respiratório cai muito, cardíaco cai muito. E aí tem uns assuntozinhos que são assuntos adicionais, que inclusive eu acho muito importante estudar, que é tipo cianoses, edema, que caiu para mim no caso disneia. Inclusive, na minha prova, caiu um assunto que foi anual da cursada e os outros 2 assuntos que me cobraram foram assuntos adicionais. Então, sim ou sim, tem que saber muito bem, porque isso vai definir a tua prova. Não é um final difícil, de coração. Eu fiz a primeira data, eu aprovei na primeira data, estudando 5 dias, e foi assim que eu fiz. Via lá no Preparemos, pegava os assuntos que mais cobravam e estudava em cima disso. Um ou outro, aí a gente ia para o resumo durante o ano, via uma aula ou outra, mas, para ser bem sincera para vocês, eu não vi nenhuma aula para estudar para esse final. Só fiquei no Preparemos e só. E ficava lendo, eu gosto muito de fazer flashcard. Então, por exemplo, eu tenho meu flashcard pronto dos assuntos adicionais, tipo edema, disneia, cianose. Então fiz o que era, ou seja, disneia, o que é a sensação de falta de ar. Aí botava os tipos de disneia, como era que a gente iria identificar, qual era a disneia do tipo cardíaco, respiratório. Então, isso tudo é muito importante e foi uma das minhas perguntas da prova. Então, a prova foi de manhã, dia 16, às 8h30 da manhã, tinha que estar lá no Pabechon, que é no Hospital São Martim, para dar presença. Então, assim, eu estava lá de 8h30 da manhã, tinha alguns amigos também que estavam comigo. Eles chamavam, né, de grupo em grupo e era por ordem alfabética do seu sobrenome, na verdade, não é nem do seu nome, é seu sobrenome. E aí ia chamando. Eu fui, no caso, o 4º grupo, eles chamavam de 4 em 4 pessoas. E tudo bem, a gente foi, saiu do Pabechon, foi andando com o professor. Eu não sei qual o nome do professor, infelizmente, mas ele é alto, loiro, do olho claro, super simpático, paciente. Nossa, me deixava sempre tranquila. Enfim, foi maravilhoso esse professor. E a gente foi para uma parte que fica a parte de trás do São Martim. E foi com paciente, tá certo? A gente foi a primeira parte da prova, são 2 partes, prática e teórica. E a primeira parte da prova foi com paciente. O nosso paciente era um paciente diabético, avançado, já tinha amputado a perna esquerda e já estava começando a amputar os dedos do pé direito. E a gente já estava começando a ver uma úlcera sendo formada a nível da panturrilha. Então, assim, tudo de diabetes a gente perguntou para ele. E o professor, em cima disso, em cima da nossa anamnese, ele pediu para a gente fazer a anamnese do paciente. A gente fez toda a anamnese, tudo. E aí ele pediu para a gente aferir o pulso desse paciente. Como é que a gente afere o pulso? E aí já era uma das perguntas importantes, porque a pessoa com diabetes tem um pulso fraco, não dá para aferir aqui no canal do pulso, aí vai para aqui para a região inguinal, também pode ser na região pédia, na região retromaleolar. Então ele já foi fazendo as perguntas em cima disso. E aí terminou a parte prática, foi mais ou menos uns 10 a 15 minutos, e passamos para a parte teórica. E a parte teórica não foi em grupo, um por vez. E tudo bem. E aí, ok. Depois disso, eu fui a segunda a ser tomada, né? A menina foi lá, ele chamou primeiro uma das meninas, e ótimo. Tomou a menina, ela aprovou, durou mais ou menos 25 minutos, e depois eu fui. E ele perguntou como era que eu tava, disse, professor, eu tô nervosa, mas tô bem, é a matéria que eu gostei. Ele, não, vamos, tranque, vai dar tudo certo. E aí, realmente, ele começou primeiro por diabetes, que foi justamente o nosso paciente. Então, ele perguntou muito de diabetes. Quais eram os tipos, qual era a tríada, se a gente via a tríada nos 2 tipos de diabetes. E, pessoal, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu falei muito sobre patologia da diabetes. E ele não me interrompeu em momento nenhum. Porque não tem muito o que falar de semiologia. Obviamente tem, né? Como eu falei, tem a tríada, né? Polidípsia, polifágia, poliúria. Mas não são em todas as diabetes. Eu expliquei a diferença de da tipo 1 para o tipo 2. Enfim, fui explicando. Ele perguntou o porquê se dava úlcera. Eu falei, uma gangrena junto com uma neuropatia. Aí ele perguntou, mas o que seria? Eu falei, a gente tem lesões microangiopática, macroangiopática. Em resumo, eu falei muito de patologia
E isso eu ia jogando para a situação do paciente, sabe? Inclusive, nesse paciente, a gente tem uma lesão microangiopática com macroangiopática, eu ia juntando pato com sêmio, porque eu achei a melhor maneira de explicar esse assunto. E aí eu fui explicando, né? Falei tudinho, até que chegou um momento que ele me perguntou, tá, quais são os tipos de dores que a gente conhece? E eu falei dos níveis de dores que a gente tem, até o momento que a gente não consegue caminhar. E era o caso do paciente, ele andava como se fosse uma quadra, ou seja, 30 metros, e ele parava de muita dor. E ele perguntou qual era o nome desse tipo de dor. E eu não sabia. Aí eu parei, eu disse, professor, olha, eu sei as características. Eu comecei a falar da característica, explicar quais eram os pacientes mais comuns de ter. Ele, perfeito, mas como é o nome? Eu não me lembrei. Na verdade, eu não sabia. Aí eu disse, professor, não me acuerdo, eu disse que não lembrava. E ele disse, isso aqui você vai ver mais interna. Mas se chama, acho que é claudicação, é claudicação intermitente. Eu vou deixar o nomezinho aqui, tá? Mas ele explicou e perfeito. Depois disso, ele passou para outro tema, que foi no caso de disneia. Quando ele perguntou sobre disneia, aí eu fui explicar ele o que era a disneia, expliquei tudinho. O que era a disneia, uma falta, uma sensação de falta de ar. Aí ele perguntou qual era a diferença. Ele não queria que eu falasse muito, uma coisa que eu percebi. Ele não queria que eu falasse muito, ele perguntava coisas muito pontuais. Mas eu sou o tipo de aluna que eu gosto de falar, bom, professor, isso a gente tem que saber assim, assado até chegar. Tem professor que deixa, porque isso é como se fosse montando a nossa linha de raciocínio. Já tem professores que cortam logo, não, eu quero isso. E ele foi um professor muito legal que ele deixou. E aí eu pude mostrar para ele que eu sabia bem do assunto, explicava bonitinho, tudo. E ele perguntou a diferença de cardíaca, de respiratório, eu expliquei. Daí ele já foi para o último tema, que foi... ele perguntou também qual era o outro tipo de disneia. Eu falei disneia de repouso. Falei a ortopneia também, que é o tipo de disneia que a gente vai sentir essa disneia quando está acostado, né? Ou seja, deitado, e tem que ficar posição sentada. E falei a disneia paroxítona noturna, que é a disneia que geralmente os cardíacos sentem, né? Quando eles estão deitados e acordam durante a noite, como se fosse aquela falta de ar tão grande que se levanta. Então isso seria a paroxítona noturna. Ele, perfeito. E depois disso, ele foi para... Deixa eu tentar me lembrar. Para edema. E de edema eu gostava bastante de falar sobre esse tema. Eu disse, pessoal, a gente tem que saber o que é um edema. Eu expliquei até a fisiologia, que é a passagem do líquido no interstício. Então eu expliquei para ele bem bonitinho o que era, onde a gente poderia encontrar, quais são as causas do edema também. E aí ele perguntou como era que a gente avaliava. Aí eu me lembrei que ele, no caso, eu me toquei que ele queria que eu falasse do signo de Fovea, né, ou de Godet. Aí eu expliquei que é a partir de uma pressãozinha que a gente vai fazer a nível da perna, por exemplo. E aí eu expliquei quais são os níveis do edema que a gente tem, os níveis, né, do signo de Godet que a gente tem, junto com, aí eu falei dos níveis, que seria, no caso, a depressão que a gente faz na perna, correlacionado com o tempo que essa depressão vai sumir, ou seja, que volta ao normal. E aí, depois disso, ele disse que estava finalizado. E pronto, eu acredito que essa minha parte teórica com o professor, acho que durou uns 20 minutos, não demorou muito, não. Até porque eu não vou mentir, eu tive sorte que ele fez perguntas para mim de temas bons, sabe? Eu gostava dos temas que ele perguntou. Não foi para cardíaco, graças a Deus. Foi para respiratório, como foi o caso de disneia, que eu gostava muito, eu gosto muito de respiratório. Então isso me ajudou demais. E a questão de diabetes, eu falei muito de patologia que correlacionava com sêmio. E ele também gostou. No final das contas, a gente ficou esperando, que era um grupozinho, né? Ele disse, espere um pouquinho que a nota vai para a secretaria, se vocês quiserem saberem da nota, né? E a gente ficou esperando, lógico, todo mundo queria saber da nota. E aí foi quando a secretária me chamou meu nome, ela disse, Karina Delmiro, 9. Eu disse, meu Deus, muito obrigada. Então, de fato, foi um final que, pra mim, eu achei tranquilo. Era uma matéria que eu gostava, estudei muito durante o ano. A prova foi justa, ele não perguntou nada de outro mundo, nada que você não viu durante a cursada. Muito paciente também. No geral, os professores são bem pacientes. Muita gente aprovou, muita gente mesmo. Eu conheço, assim, a maioria do povo que estava lá, que eu vi até então, que chamava, estava aprovado. E é isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é: veja o grupo do Facebook, Preparemos Semiologia. Lá tem tudo e vocês vão ver todos os resumos, todos os testemunhos de todo mundo que tem lá. E eu indico estudar por lá. Também, Karina, mas não foi agora que eu terminei a cursada, já faz uns 2 anos. Aí possa ser que eu não vou mentir. Vá realmente um pouquinho para os vídeos da cátedra, porque não tem nada demais. Eles perguntam realmente o que está lá, certo? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um vídeo super informativo e que ajude vocês também na final. Um beijo grande e até a próxima.